Bom, esse conceito de máscara de caráter, a gente vê ali acho que no primeiro volume do Capital, em que o Marx vai falar justamente que, mas ele fala assim de uma forma que os marxistas não dão muita atenção, que é justamente que o proletariado e o capitalista, eles estão em posições ali diferentes, mas que estão submetidos à mesma lógica. Então eles são espécie de empregados de função diferentes, eles estão em posições diferentes, mas submetidos a uma mesma lógica. Então nesse sentido eles vestem uma espécie de máscara de caráter aí no sentido mesmo de personagem, como se fosse um grande teatro em que eles vestem uma máscara de personagem, de um personagem que está encenando nessa sociedade, e que essas máscaras poderiam muito bem ser trocadas. Mas assim como outros aspectos do primeiro capítulo, a questão do fetichismo na mercadoria, que é fundamental, é deixado de lado muitas vezes, fundamentalmente pelos marxistas tradicionais, esse tipo de conceito que tira o proletariado de uma posição positiva, porque é uma nota crítica do Marx com relação também ao proletariado, tudo isso é deixado de lado. E o que é muito interessante nesse conceito de máscara de caráter, trazendo para o século XXI, é justamente notar o que aconteceu com o movimento operário do ponto de vista da integração desse movimento, do ponto de vista da sociedade burguesa. Ou seja, não é uma integração simples, é uma integração do ponto de vista do vestir a máscara de caráter desse sujeito burguês. E isso é algo fundamental para se acertar contas, porque até hoje ainda tem movimentos que falam em proletariado como revolucionário. Então é importante acertar contas com isso e entender que esse movimento pode ter sido muito importante, mas que contribuiu à sua forma para a integração e, portanto, para a modernização do capitalismo, do próprio capitalismo. Justamente pelo que eu falei, porque luta-se, mas sem ter em conta as categorias que estão no a priori, que estão na base fundamental, ou seja, parte-se depois dessas categorias, não se critica essas categorias, justamente. Aí você diz, todos vestem da mesma forma essa máscara de caráter? Não, ainda não, justamente porque a pressão dessa sociedade é pela identidade, ou seja, que o indivíduo seja idêntico à forma social. Eu acho que a sociedade moderna, a sociedade burguesa, fez grandes progressos nessa identificação. Eu acho que cada dia que passa, os indivíduos estão cada vez mais com a máscara de sujeito mais aferradas ao seu rosto. Ou seja, o incômodo da máscara cada dia diminui. Porque é esse incômodo da máscara, todos nós vestimos a máscara. Eu, inclusive, evidentemente. Mas o que pode provocar a ruptura é justamente o incômodo que essa máscara pode causar ao meu rosto. E aí tem mistérios insondáveis, talvez, na experiência humana para ver, às vezes é mais fácil saber por que em algumas pessoas essa máscara se aferra de uma forma, em outras de forma mais inquietante, de outra de forma mais tranquila, mas de todo modo é justamente nesse meandro aí da inquietação, do tensionamento que pode surgir qualquer ruptura, justamente de não aceitar essa identidade, essa pressão pela identidade entre o sujeito e a sociedade, justamente porque é um princípio básico da vida humana. Sociedade e indivíduo não podem se identificar, porque senão é o fim da própria reflexão, é o fim do próprio pensamento, então é o fim do ser humano, porque não é possível ter sociedade e indivíduos que coincidem. O princípio de tensão é fundamental em qualquer forma de vida social. Esse tensionamento, evidentemente, se dá de forma diferente em cada sociedade.